E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria, como eu prometi, de retomar um pouquinho aquele assunto do revezamento misto, né? Vídeo passado, quando eu falei das inserções interessantes no programa de provas da natação olímpica, que vão acontecer agora em Tóquio 2020, eu falei daquelas 3 inserções que são as provas de 800 metros livres para homens, que não tinha, 1.500 metros feminino, praticamente igualando o programa masculino e feminino, e falei também do revezamento misto. Aí teve muita gente que achou interessante, bacana, né? Queria falar um pouquinho mais a respeito disso, trabalhar um pouquinho mais esse tema. Já há muito tempo, eu naquele vídeo já comentei, a FINA usa outras competições que não as Olimpíadas para fazer testes em novas provas, né? Eu já tinha comentado isso. Ela usa, por exemplo, Jogos Olímpicos da Juventude, que são aqueles Jogos Olímpicos que congregam atletas até 17 anos, e nesses jogos já vinha sendo disputado esse revezamento misto. Esse revezamento misto desde 2010, na edição de Singapura. Portanto, desde o início desses Jogos Olímpicos da Juventude, já vem sendo disputado esse revezamento misto. E vem sendo disputado na forma do revezamento livre, e na 4x100 livre e 4x100 medley. O que vai entrar agora em Tóquio é só o medley, 4x100 metros medley misto. Mas nos Jogos Olímpicos da Juventude a gente já tem as duas formas desde 2010. Nas competições Master, que a FINA organiza, mesma coisa. Já vem desde muitos anos fazendo as duas formas de revezamento. Inclusive quando o Mundial é em piscina curta, eles fazem 4x50, e quando a piscina é longa, eles fazem 4x100. Fazem as duas formas. Nós agora, em agosto, nós vamos ter o Mundial Master de Gwangju, na Coreia do Sul. Vai ter lá as duas formas de revezamento, né? Vamos ter 4x50 livres e 4x50 medley. Provavelmente a piscina é uma piscina curta, né? E nós vamos ter essas duas provas. Então, nas competições Master também a gente já vem disso, né? E até nos mundiais, nos seus campeonatos mundiais, aquelas etapas de campeonatos mundiais, a FINA já vem fazendo experimentos nisso, né, com o revezamento misto. Já vem. Para vocês terem uma ideia, foi implantado em Doha, no Catar, em 2014, as provas de 4x50 livre e medley, os dois revezamentos mistos. Foi em Doha, em 2014. E no Mundial de Piscina Longa, em Kazan, na Rússia, em 2015, começaram as provas do 4x100. Provavelmente Doha era um Mundial de Piscina curta, então por isso os revezamentos foram 4x50, e Kazan, na Rússia, a piscina era longa, fizeram 4x100. E isso é importante que se diga, tem outras provas que estão no prelo, viu? Tem outras provas que estão no forno. A FINA já vem testando, né, outras provas. Por exemplo, aquela plataforma com altura de 20 metros, né? Que eles chamam de saltos ornamentais em plataforma alta, uma coisa assim. Plataforma de 20 metros. Também existem as provas mais curtas, a prova de 50 metros. Hoje em dia, no programa olímpico, tem só livre, 50 metros livre. Mas nesses mundiais também se disputa provas curtas, 50 peito, 50 borbo e 50 costas. Então tem outras provas que já estão avisando que talvez sejam incluídas no programa de provas. Isso tudo vai depender de um monte de outras coisas, um monte de outros acertos, mas é bom que vocês sabem que já tem outras provas sendo testadas, assim como essas 3 que vão entrar agora pela primeira vez em Tóquio. Ok? Agora, sobre o revezamento especificamente, 2 coisas importantes. Primeira coisa, sobre a composição da equipe. É óbvio, a composição da equipe é uma coisa nova, é uma novidade. Que são 2 rapazes e 2 moças. Precisa ser 2 rapazes e 2 moças. Não pode ser 3 rapazes e 1 moça ou vice-versa, não pode. O fato de ter apenas um nadador de sexo oposto não caracteriza misto. Para a FINA, quando se fala em misto, é 2 e 2, sempre.
eu não consegui achar nenhuma determinação com relação à ordem. Ordem, os nadadores fazem o que quiser. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Começam só as mulheres, depois os homens, começam os homens, depois a mulher. Abre um homem, duas mulheres, fecha um homem. Pode fazer da forma que quiser. Ou seja, a ordem, quem vai nadar o quê, né? A ordem de duas moças e duas mulheres, a equipe resolve. A comissão técnica do país, daquele revezamento, escolhe. Revezamento medley tem aquela ordem determinada pela regra. Ok, mas quem vai nadar o quê? Se vão ser sempre dois homens e duas mulheres, isso aí ela escolhe. Agora, tem uma outra novidade no revezamento misto que me causou uma certa estranheza e eu queria compartilhar com vocês e desde já pedir para vocês deixarem a opinião aqui. Vocês sabem, eu já comentei quando eu falei das saídas de revezamento, que nos revezamentos o tempo do primeiro homem vale como tempo individual. Por quê? Porque o primeiro homem faz uma saída parada. Ele faz aquela saída que as provas individuais têm. Apito, sobe, suas marcas, sinal sonoro e sai. Os outros 3 nadadores de uma equipe de 4, o tempo individual não vale, porque a saída deles é chamada saída lançada. O outro nadador ainda está se aproximando da borda e o nadador de cima do bloco pode começar a fazer uma movimentação de braços, desde que não perca contato físico com o bloco antes do toque do nadador anterior. Eu já tinha comentado isso, acho que a maioria de vocês sabe disso. Mas assim, até então, todos os revezamentos, o tempo do primeiro homem vale como tempo individual. Seja para a marca nacional, seja para a marca do campeonato, seja como recorde mundial, vale como tempo individual. Porque ele faz uma saída parada e a cronometragem eletrônica é capaz de pegar todo o tempo dele até o toque dele na borda. Portanto, ele cumpre todos os requisitos da regra de uma prova individual. Pois é. No revezamento misto, a FINA não permite isso. Não permite. O primeiro homem, ou a primeira mulher no caso, que abre um revezamento misto, este tempo não vale como tempo individual. A FINA considera que por ser revezamento misto e pela ordem ser de livre escolha de cada equipe, é possível que um nadador seja beneficiado de alguma forma com essa disposição das outras equipes e que esse benefício seja, eles consideram uma ajuda externa e que não vai. Fica mais fácil eu dar um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo em 2007, numa competição internacional chamada Duel in the Pool. Nós temos uma nadadora australiana, uma fera australiana, né, chamada Lisbeth Linton. Ela abriu o revezamento misto da equipe dela. Abriu. Da Austrália. Nadando junto com o Phelps. Ok, os Estados Unidos resolveram abrir com o Phelps e a Austrália resolveu abrir com ela. Ela, então, ela fez um tempo de 52,99. Seria recorde mundial. Não foi homologado. Por quê? Porque ela nadou junto com o Phelps. Isso é uma ajuda externa. Não concordo. Desculpe. Eu não concordo. O Phelps serviu como uma espécie de coelho, uma espécie de, estimulou-a. Mas foi ela que fez. Ela não recebeu nenhuma ajuda ilegal. Ela não se dopou, ela não burlou a regra, nada, tudo correu dentro da regra. Eles abriram, eles fizeram a ordem de um jeito, os Estados Unidos fez a ordem de um jeito, a Austrália fez a ordem de outro jeito, e ela, com esforço próprio, estabeleceu essa nova marca. Não foi considerado recorde mundial. A mulher fez um recorde mundial que não foi considerado. Não concordo com isso. Não concordo, eu acho que é um filigrana falar isso. E se fosse uma outra nadadora? E se fosse uma mulher que tivesse despontado lá, um fenômeno americano, disputando com mulher e mulher, também não valeria por ser prova mista? E era um homem? Não concordo com isso, não concordo.
Eu acho que poderia valer. Foi uma circunstância de prova, foi uma circunstância. Se você for ver em atletismo, por exemplo, as provas de velocidade, não sei se vocês sabem disso, é medida a velocidade do vento, né? Os anemômetros, existem anemômetros dentro do estádio medindo a velocidade do vento. Recordes só são validados até velocidades do vento de 2 metros por segundo. Acima disso não é validado. Então um indivíduo pode fazer uns 100 metros com 2 metros por segundo nas costas, e um outro corredor não estabeleceu o recorde porque estava zero, ou até pegou o vento de frente. Circunstância de prova. Não é culpa dele. Ele não se dopou, ele não usou um equipamento ilegal, uma sapatilha com mola, sei lá, ele não usou isso. Ele fez com o próprio esforço. Na circunstância de prova, ele pegou o vento dentro do limite da regra. Agora, não consideraram um recorde porque na raia vizinha estava nadando um homem, me pareceu um pouco excesso de zelo. Ela foi beneficiada pela circunstância da prova. A gente vê os outros homens, os outros componentes de revezamento, às vezes o nadador cai na água meio corpo atrás do outro e acaba disputando uma prova belíssima, faz um tempo parcial, apesar de não valer, porque tem a saída lançada e tal, faz um tempo parcial que ele nunca fez na vida porque o outro saiu um pouco na frente. Circunstância de prova. Ou seja, desconsiderar a composição das equipes vizinhas como circunstância de prova e não validar um recorde, eu não concordo. Não sei se vocês estão comigo ou contra mim, mas podem colocar aqui. Por hoje era isso só, queria só dar essas dicas. Essa prova vai ser disputada em Tóquio pela primeira vez e pode acontecer isso, pode acontecer. A pessoa que está abrindo o revezamento misto, principalmente se for esse caso dessa australiana, uma moça abrindo junto com um americano fera, não será considerado recorde. Eu acho que isso deve mudar. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Eu tô preparando uma coisa sobre aqueles elásticos de treinamento. Eu fiz um vídeo sobre parachute, muita gente me pediu sobre elástico. Eu não tenho muita experiência nisso, eu estou conversando com nadadores, estou lendo a respeito, estou tendo que estudar, olha o que vocês me fazem fazer. E eu estou indo atrás disso, mas eu estou procurando reunir material para fazer um vídeo bem bacana. Eu não gosto de falar bobagem, só isso, tá bom? Deixa o seu like aqui, divulgue o nosso canal, mande o nosso link para os seus amigos, ativem o sininho, mandem suas dúvidas e sugestões sempre para a gente aqui. Tchau!